Hoje, hoje, dia 24 de julho de 2023, segunda-feira, às 17h30. Nessas segundas-feiras, nós estudamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, o CEPA, essa obra, Devassando o Invisível, de Dona Ivone do Amaral Pereira. E nós estamos estudando o capítulo que trata dos romances mediúnicos, onde Dona Ivone tem nos apresentado coisas extraordinárias. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos elevar aqui o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao mestre, aos amigos espirituais, a Francisco de Assis, pedindo a esses irmãos que nos abençoem, que nos fortaleçam, que nos auxiliem para que nós possamos continuar caminhando sempre em frente, buscando a nossa renovação espiritual, moral, para que efetivamente possamos cumprir com a missão que o Senhor nos destinou. Assim sendo, envolvidos por essas vibrações que com certeza caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos, ó Pai, amorosamente, que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos lá ao estudo da obra Devassando o Invisível, de Dona Ivone, hoje, dia 24 de julho de 2023, segunda-feira. Sempre às 17h30. Então, nós vamos lá. Nós vamos iniciar aqui do parágrafo. Eu vou ler o parágrafo anterior, tá? O capítulo é Romances Mediúnicos, né? O capítulo, nós já estamos bem avançado desse capítulo. Dona Ivone, no último parágrafo que nós lemos na semana passada, dizia assim: percebemos que Victor Hugo presidiria a tarefa de Gaston, auxiliando nas narrativas com o poder do próprio gênio, pois teria sido amigo e protetor deste. Gaston é um personagem, do livro Amor e Ódio, de Ivone Pereira, é uma história fantástica, que tem até a participação na obra de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. No início da obra, ele aparece como Hippolyte, ainda não iniciou o seu trabalho, mas já no final da obra já é Allan Kardec. Então, ele diz aqui: percebemos que Victor Hugo presidiria a tarefa de Gaston, que era um músico, era um artista, auxiliando nas narrativas com o poder do próprio gênio, pois teria sido amigo e protetor deste quando encarnado ambos em Paris, tendo livrado mesmo da guilhotina, coadjuvado dos esforços para patentear a inculpabilidade do mesmo pelo professor Denisard Rivaio, Allan Kardec, de que o jovem teria sido discípulo. Então, o professor Rivaio, quando ele... Não vou dar spoiler, mas ele vai passar por um momento muito difícil e está com tudo encaminhado para ser condenado à morte. Mas aí ele vai receber ajuda, desses dois amigos, e isso vai livrá-lo da morte, mas não da prisão. Tá? E aqui vamos começar na aula de hoje. No entanto, era Charles quem nos esclarecia. E aqui tentaremos reproduzir suas palavras de então, por meio das recordações que nos ficaram e das intuições que nos afloram a mente, sob as irradiações do mesmo dedicado amigo, sob cuja vigilância estas páginas são escritas. E então, ela psicografa essa obra sob o olhar vigilante de Charles. Trata-se da solenidade de despedida de Gaston, que era um músico, um artista. Jamais nos podemos apossar do verdadeiro nome dessa entidade. Ela não sabe, ela não conseguiu ficar sabendo o nome verdadeiro dele, tá? Quem era essa personalidade? O que se sabe é que era um grande artista, mas nunca foi dado a ela a oportunidade de saber o nome verdadeiro dele.
Então, aqui trata-se da solenidade de despedida de Gaston, desculpe. Jamais nos podemos apossar do verdadeiro nome dessa entidade, que no volume Amor e Ódio, no livro Amor e Ódio, veremos alterado. Antigo amigo nosso, companheiro de ideais republicanos de Hugo, em Paris, sua beleza física foi célebre, pois sua plástica e mesmo a fisionomia apresentavam semelhanças muito pronunciadas com a estátua do Apolo de Belvedere. Então, foi algum artista, tá, que foi de uma grande beleza. E, com certeza, tudo isso lhe trouxe muitas dores e muitas amarguras, tá? Muitas dores e muitas amarguras. Sua vida, no entanto, primou pelos grandes infortúnios, verdadeiras desgraças que sobre ele se abateram. Despede-se hoje dos amigos da espiritualidade, porque entrará em preparativos para a reencarnação, o que absorverá suas atenções e cerceará a liberdade, de que até agora vem desfrutando entre nós. Lembra da aula do Livro dos Espíritos? Vai reencarnar, vai perder grande parte da liberdade. Porque, como nós vimos pelo texto próprio do Allan Kardec, né, na Revista Espírita, o corpo limita a manifestação das faculdades do espírito. Tá? Ele se sente cansado da Europa, como que aterrorizado dos férreos costumes, dos preconceitos excessivos, do materialismo desanimador existente, e reencarnará, por isso, do Brasil, de cujas plagas, né, de cujas terras se enamorou para novos ensaios de progresso, a sombra generosa do Consolador, que lhe acalentou o coração nos dias do passado. Então, é uma festa de despedida, porque ele vai reencarnar. Então, os amigos estão ali para incentivá-lo, abraçá-lo, né? Dizer para ele ter coragem, vontade, dizer que estarão ali a hora que ele precisar. Então, essa é a festa. Deseja ele, esse personagem, né, Gaston, ele narrar a sua história por intermédio do feito mediúnico, através da psicografia ou da psicofonia, e ofereceu a mocidade da sua futura pátria. Então, ele quer narrar a história dele para os jovens brasileiros, né? Porque ele vai reencarnar no Brasil, como lição esclarecedora que mostrará aos jovens descuidados do cumprimento do dever, até onde poderão levar as inconsequências de uma juventude leviana e desregrada. Seus mentores espirituais aprovaram a pretensão, visto que o intento seria de utilidade geral. Gaston, o nome dele é Gaston de Albertville. Ele é o Marquês de Saint-Pierre, tá? Gaston de Albertville, Marquês de Saint-Pierre. No livro Amor e Ódio. Todavia, Gaston, não obstante intelectual, primoroso na espiritualidade, não possui o poder mental nem ascendência moral necessários à produção de um fenômeno tão transcendente e complexo, tal da criação, transmissão e conclusões morais filosóficas, adequada a uma obra educativa em moldes evangélicos espíritas, e por isso não concede diretamente ao médium o que se tornou de há muito seu ardente desejo. Ele não consegue falar diretamente, ele não tem a capacidade de mandar uma mensagem e ela ter aquele cunho doutrinário adequado, entendeu? Victor Hugo, de quem ele foi grande admirador e amigo, prontificou-se a auxiliá-lo no tentame,
pois possui todos os requisitos exigidos da espiritualidade para a exposição e posterior ditado de uma obra dentro destes moldes. Então, ele sozinho, ele não vai conseguir mandar essa mensagem. Eu vou voltar um pouquinho nesse livro da Ivone Pereira, só para a gente ver, né, a preocupação dos amigos espirituais com uma obra doutrinária. Vou voltar um pouquinho aqui no meu livro, como esse aqui, eu vou voltar na página 118. Os outros eu não sei, tá? Por isso que eu digo para o pessoal não esquentar a cabeça. Aqui diz assim, no caso, voltar uma ou duas folhas no máximo. Ele vai é um parágrafo que começa assim: no entanto, tal cena das mais patéticas e belas, mas eu vou pular umas 6 linhas desse parágrafo. É voltar uma folha e meia no máximo, né? Eu vou pular umas 6 linhas, porque diz assim: é fácil, porém, compreender que a dita cena, porque ele está falando sobre a cena do livro, na obra Voragens do Pecado, quando uma jovem fica sabendo que o noivo dela morreu. E aí ela sai correndo pelos campos, e a cena é belíssima, é descrita de uma beleza muito grande, né? Aquela coisa toda. Mas aí, eles mesmo sendo... Eles não conseguem transmitir toda a beleza da cena, faltam recursos. Mas aqui, o amigo espiritual diz assim, vai dar a seguinte informação. É fácil, porém, compreender, falando sobre a cena da jovem, né, que a dita cena, destituída de qualquer valor moral ou doutrinário, porque ela recebe a notícia que o noivo morreu e sai correndo pelo campo, chorando, desesperado. E ele vai, né, no caso, vai contar, o Charles vai descrever a cena. Mas aqui é dito o seguinte, que a cena não tem nenhum conteúdo doutrinário evangélico. É apenas uma cena bonita sendo descrita. Então, assim, é fácil compreender que a dita cena, destituída de qualquer valor moral ou doutrinário, embora artisticamente perfeita, fora suprimida. Eles não botaram essa cena na obra. Essa cena ela viu. Mas na hora de psicografar, Charles não ditou essa cena que ela viu. Entendeu? Ela viu a cena e ela avaliou como uma das mais belas que ela viu. Mas na hora que ele foi ditar, depois, ele não narra essa cena para ela psicografar. Então, ele diz aqui, por quê? Ele tirou essa cena da história. E a parte doutrinária da não ficasse sacrificada pela escrita da obra. Porque se ele fosse contar essas cenas nos mínimos detalhes, a obra ia ficar tão extensa que a parte doutrinária talvez não pudesse ser psicografada na sua integridade. Então, isso aqui, para que a parte doutrinária não ficasse sacrificada pela extensão da obra, pois sabemos que o móvel, o objetivo do romance espírita é a propaganda da doutrina, por meio suave e convidativo, tributando os instrutores espirituais grande apreço a essas obras, por julgá-las imensamente úteis, em virtude dos exemplos vivos oferecidos aos leitores. Então, os espíritos guias dão preferência na obra à parte doutrinária, à moral elevada, e vemos, né? Aqui, enquanto os espíritos guias têm preferência à parte doutrinária, à moral elevada, que vemos presidindo a tudo, quanto a revelação espírita tem concedido generosamente aos homens. Também cuidam de embelezar a obra e tudo mais. Mas o grande objetivo do romance espírita, da obra espírita, é
a propaganda da doutrina, né? E a instrução, a parte moral. Esse é o grande objetivo da publicação da obra espírita, tá? Então, é por isso que ele diz aqui, Gaston, ele não tinha condições de, ao psicografar a obra direto, passar esse conteúdo doutrinário adequado, de passar essa parte moral da obra, que ele era um espírito que ainda estava com muitos problemas morais. Como é que ele ia falar sobre isso? Tá? Como ele poderia? Então, ele gostaria de fazer uma obra para ajudar, mas ele ainda era um espírito com muitas deficiências morais. Então, ele vai pedir, né, a Charles, ou melhor, Vitor Hugo vai ajudá-lo, tá? E o Charles é que vai cuidar de arrumar esse negócio melhor. Porque ele mesmo, olha aqui, ó, todavia, Gaston de Alberville, não obstante, apesar de ser um intelectual, olha a questão da inteligência que também já falamos, apesar de ser um intelectual, lembra que nós falamos sobre a asa da moral e a asa do intelecto, numa dessas aulas anteriores? Apesar de ser um grande intelectual, primoroso, na espiritualidade não possui um poder mental, nem a ascendência moral necessários à produção de um fenômeno tão transcendente e complexo, tal da criação, transmissão e conclusões, isso aqui é importante, e conclusões morais filosóficas adequadas a uma obra educativa em moldes evangélicos e espíritas. Ele não tinha condição para isso. Tá? E por isso não é concedido ao médium, né? E por isso não concede diretamente ao médium essa oportunidade. Vitor Hugo, que vai ser o grande admirador, seu grande admirador, né? Vitor Hugo, de quem ele foi grande admirador e amigo, quer dizer, Gaston foi grande admirador de Vitor Hugo, que prontificou-se a ajudá-lo nessa tarefa. Pois Hugo, olha o que ele diz aqui, pois Vitor Hugo possui, olha aí, ó, pois Hugo possui todos os requisitos exigidos da espiritualidade para a exposição e posterior ditado de uma obra desses moldes. Então, Vitor Hugo que vai transmitir, porque ele tem capacidade para esse trabalho nos moldes que são exigidos, e são moldes evangélicos e espíritas. Daí a gente para pensar, quanta obra que tem por aí sendo publicada sem esse cuidado? Quanta obra o médium não possui esses moldes evangélicos espíritas? Mas ele está ditando direto para o médium. E o médium não percebe isso e está publicando. Entendeu? Quando a obra é feita com responsabilidade, ela passa por isso aqui. Por essa análise de verificar se o espírito que quer mandar mensagem está realmente em condições de fazê-lo dos moldes adequados. Aí continua aqui. Frederic Chopin, alma sensível e bondosa, não conheceu pessoalmente Gaston sobre a terra. Não obstante haver sido este, Gaston, até hoje, um dos melhores intérpretes de sua música. Gaston, até hoje, foi um dos melhores intérpretes de Chopin. Porém, afeiçoou-se a ele no espaço. Então, Chopin e Gaston ficaram amigos da espiritualidade, visto que Gaston foi admirador sincero do seu gênio, foi um admirador sincero do gênio de Chopin.
Assim sendo, colabora aqui, no momento, com sua arte, Chopin, para homenagear o amigo que se despede. Então, Chopin vai tocar para dar despedida de Gaston, antes dele, nessa festa de despedida. Ele vai se apresentar ali, na festa de despedida do amigo. Que a amizade dessa que foi informada na espiritualidade, que eles não se conheceram. Quanto a mim, é Charles falando, quanto a mim, que milito de preferência da terra, incumbido, aqui é Charles falando, quanto a mim, que milito de preferência na terra, incumbido, mercê de delicados deveres, de procurar um cérebro mediúnico espírita para as necessárias experiências, pois a presente reunião é composta de entidades convictamente espíritas. Arrastei-te até aqui. Ele está falando para Ivone. Arrastei-te até aqui. Visto ser esse o meu dever, como teu assistente espiritual que sou. Então, Charles fica, né? Ele, aqui na Terra, é incumbido de procurar médiuns, espíritas, bem adestrados, estudiosos, para fazer esse trabalho, né? Com certas experiências. Aí ele diz, essa festa, essa reunião aqui, é composta, né, de entidades convictamente espíritas. Aí ele diz para Ivone, arrastei-te até aqui, visto ser esse o meu dever como seu assistente espiritual que sou. Entretanto, diz Charles, para o ditado que se verificará neste momento, precisará o médium ter conhecido a França e lá vivido pela época a que o assunto se reporta. Precisará igualmente ter vivido na Itália, particularmente em Florença, por ocasião de um episódio ali desenrolado, assim como precisará ter conhecido a aristocracia de uma forma ou de outra, através das reencarnações, pois que, a não ser assim, dificilmente encontraríamos em seus arquivos mentais ou subconsciência elementos para positivarmos o que irá ser narrado. Então, eles, olha, que trabalho, gente. Tem que encontrar um médium, esteja. Isso a gente está falando do trabalho sério, tá? Encontrar um médium que seja muito bem preparado, um médium que tenha vivenciado experiências naquele ambiente onde a história vai se passar, entendeu? Para eles usarem dessas experiências desse médium, da língua também, se ele conhece, tudo que facilita a construção da obra. Olha só, e a gente encontra, às vezes, médium por aí, eu falo de falar brincando, né? E todo mês está publicando uma psicografia. Não é? Isso aqui é uma coisa que demora, gente. Uma obra responsável, uma obra que tem esses moldes evangélicos espírita, leva tempo. Leva muito tempo. Então, a gente vai vendo o trabalho sério. E se a gente parar para pensar, é uma verdade, né? Todo trabalho bom, sério, importante, responsável, leva tempo. Pesquisa, né? Uma boa elaboração. Você pode fazer qualquer coisinha também, se quiser. Ódio, qualquer coisinha. Né? Aí ele diz aqui, ó, falo-te particularizando uma obra a ser modelada. No entanto, os informes que te forneço são a regra geral para os demais labores dessa espécie. Percebeu o que ele falou? Isso é a regra geral
para toda essa elaboração de obras espíritas. É a regra geral. Olha quanta coisa a gente está vendo por aí que não entrou nessa regra geral. Além disso, a parte doutrinária evangélico-espírita, sendo móvel, o objetivo, vou até sublinhar isso, a parte doutrinária evangélico-espírita, sendo móvel de uma obra literária mediúnica, deverá ser assaz cuidada. Lembra da publicação do livro Memória Suicida? Que o companheiro, me fugiu o nome dele agora, Camilo Castelo Branco, queria escrever, mas ele não tinha essa base doutrinária. Quem ficou responsável? Leon Denis. Espírito de Leon Denis. Pela parte doutrinária do Memória Suicida. Porque senão, como diz a Ivone, da forma como ela recebeu a obra, ele foi ditando, ela vai escrevendo uma história. Seria uma história como outra qualquer. Está escrito isso lá no Memória Suicida. Ele foi ditando, ela vai escrevendo. Ela não conhecia bem a doutrina, nem ele. Mas aí o Leon Denis, a espiritualidade disso é mais um romance? É mais uma história que vai parecer uma ficção? Não. Tem que ter uma base evangélico-doutrinária aí, nessa obra. Né? Aí entra o Leon Denis para acertar essa parte. Senão, vai ficar a história da filha do príncipe, a filha do vizir. Pronto. Como tem tantas outras aí. Por isso que demorou tanto tempo a publicação de Memória Suicida. Que aí veio o Leon Denis para essa base doutrinária. Quando a gente lê Paulo Estevão, não tem uma base doutrinária? Né? Evangélicos, claro que tem. Senão seria como muitos escritores contam, a biografia de Paulo de Tarso. Quantas obras tem da vida de Paulo de Tarso? Vem narrando a biografia dele. Vem narrando a biografia dele. Mas Paulo Estevão não é contando a vida de Paulo de Tarso. Meu Deus do céu, né? Quantas lições evangélicas, doutrinárias você tem naquele livro. Tanto é que é considerado, depois da publicação do Pentateuco, a maior obra doutrinária já publicada, Paulo Estevão. E que a gente deve ler pelo menos de 2 em 2 anos. Né? Então, ele diz aqui, de uma forma assim, fantástica, né? Ele vai colocando aqui, além disso, a parte evangélico do espírita, sendo móvel, sendo objetiva, a finalidade de uma obra literária mediúnica, deverá ser assaz cuidada, deverá ser muito bem cuidada. E ao médium será, pois, indispensável possuir conhecimento de tais matérias. O médium tem que ter conhecimento da doutrina, a fim de tornar possível acionarmos sua mente, a nossa vontade, né? A nossa vontade, deixa eu ver aqui, por meio dos mecanismos das sugestões, das vibrações, das sugestões, etc. Então, está aí. Não tem mais mistério. Como vês, o ditado de um romance, de qualquer obra mediúnica, é um trabalho fatigante e penoso para os doadores do além. Então, nós sempre lembrando isso. Ele fala aqui, o ditado de um romance, de qualquer obra mediúnica, mas a gente sempre gosta de se ressaltar. Ele está falando aqui da boa obra, né? E não da revista Aura Espiritual, Ivone Espiritual, essas que tem por aí.
publicadas, né? Que são nada tem a acrescentar. Então, ele está falando aqui de qualquer obra mediúnica, mas aí a gente pensa, uma obra boa, obra, né? É trabalho fatigante e penoso para os doadores do além, razão pela qual insistiremos, olha aqui, insistiremos em aconselhar aos médios, em geral, incansáveis esforços em prol da aquisição dos conhecimentos da causa em que laboram, caso se interessem realmente pelos ideais e apreços. O médium precisa estudar principalmente a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. Se a obra tem que ser nos moldes evangélico-espíritas, Evangelho e doutrina. O médium tem que estudar. Tanto que ela diz aqui, ó, ele diz, o Charles, razão pela qual insistiremos em aconselhar os médios, incansáveis esforços em prol da aquisição de conhecimentos, né? Da causa em que laboram, caso se interessem realmente pelos ideais em apreço. Porque o médium também, que não se interessa em estudar, em se melhorar, quer sair escrevendo, está chovendo espírito na espiritualidade querendo mandar mensagem. Lembra daquele que procurou a Ivone? Esqueci o nome dele agora, tinha um nome. Esqueci o nome, ele tinha um nome, que ele procura a Ivone, que ele queria escrever. Ela o chama por um nome. E ela até disse que ia consultar os orientadores dela, o beletrista. Ela ia consultar os orientadores para saber. E eles disseram, não, você não vai trabalhar para ele, não. E ele fica até meio magoadinho. Ele não estava pronto para ficar isso. E aí ele vai, fala com ela, até dá, assim, fala para ela, tipo assim, poxa, você pode fazer sucesso sendo uma escritora aí, né? Ele faz algumas propostas, né? Muito sutis para ela. E ela vai consultar realmente. Mas aí eles dizem que não. Tá? Que ele não tinha condições de ficar mandando mensagens, nem gravando o livro. Continuando aqui no livro, né? Incremente, eis que uma tonalidade vigorosa de voz, ou seja, a vibração do pensamento genial de Victor Hugo, repercutiu poderosamente em nossas potências espirituais, dando a entender exatamente a frase inicial do primeiro capítulo do drama, que seria publicado sob o nome de Amor e Ódio, né? Então, ele começa a frase assim no livro, estou com o livro aqui, capítulo 1. Gaston de Saint-Pierre. Uma vertigem intraduzível se apossou do nosso espírito. Desapareceu de nossa visão todo aquele conjunto belo e feliz que nos rodeava. Desapareceram Charles, Frederic Chopin, o jovem Gaston e o próprio Victor Hugo. E nos reconhecemos em Paris, na época evocada pela primeira fase do livro, isto é, pelo reinado de Luís Felipe. Na realidade, o nome do rei era Luís Felipe I. Ele foi o último rei de França. E ele abdicou em nome do neto, tá? O Luís Felipe I, ele governou de 1830 a 1848. E quando o neto dele assume o trono, inicia aí a Segunda República. Mas o neto não vai ficar muito tempo, não. No máximo 2 anos e meio. Porque uma personalidade muito famosa da história do mundo
vai dar um tremendo golpe de Estado em dezembro de 1851. Chama-se Napoleão Bonaparte. Aquele que fez a família real vir correndo para o Brasil. Lembra? Né? Então, Napoleão Bonaparte vai dar um golpe de Estado em novembro de 1852. E ele vai ficar até 1870. E ele vai restaurar o império. Porque quando o neto do Luís Felipe I abdica, ou melhor, quando Luís Felipe I abdica e o neto entra, ele inicia a Segunda República. Então, todo mundo fica, oh, que maravilha, a República, a liberdade. Tem um livro que foi escrito, deixa eu pegar aqui rapidinho, só para a gente ter uma ideia. Esse livro aqui, ó, são 2 livros. Um é O Legado de Allan Kardec, de Simone Privato. E esse aqui, deixa eu abrir aqui só para mostrar para vocês. Esse aqui, ó. O Legado de Allan Kardec, não sei se está dando para vocês verem, de Simone Privato. Simone Privato, e tem um outro nome que eu acho que até ajudei o nome dela, Goidanic, então assim. Nesse livro, e também naquele livro do Figueiredo, ai, deixa eu ver onde está. A Denise até tem esse livro também, do Paulo Figueiredo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele vai contar como estava o período, né, em que viveu Allan Kardec. Ai, eu não sei onde está agora. Eu sei que ele estava aqui. É tanta coisa que eu já... Revolução Espírita. Nesse livro, Revolução Espírita, ele vai contar como é que estava o meio político e social da França nessa época que Kardec... Você vê que os fatos acontecem o quê? A Segunda República começa em 1848, a codificação foi publicada em 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos, a segunda em 1860. Aí, em 52, Napoleão dá um golpe. Por quê? Em 1849 começa a Segunda República. Período república, né? Todo mundo esperando, democracia, que maravilha, a gente vai poder escrever o que quiser, falar o que quiser, não vai ter problema. Essa era a ideia do povo, principalmente dos intelectuais franceses, com a subida ao trono do neto do Luís Felipe I. Mas esse sonho, esse aqui é O Legado de Allan Kardec. Você já deve ter escutado falar sobre esse livro, né? O Legado de Allan Kardec. E tem também Madame Kardec, que também foi publicado, muito interessante. Então fica todo mundo feliz. Maravilha! Liberdade, república, liberdade. Mas, em novembro de 52, Napoleão dá um golpe de Estado e restaura o Império em 1852, faltando 5 dias, 5 anos só para a publicação do livro. Por isso que Kardec tem aquele problema. Quando ele vai publicar uma obra, ele tem que levar no Instituto de Censura, onde eles analisam a obra, vê se na obra não tem nada falando mal do governo. E se tiver, é preso, a obra é confiscada. Se ele vai lançar uma segunda edição, e nessa segunda edição tem algo diferente, ele tem que levar novamente lá. O censor analisar se está igual à primeira obra. Se houve alteração, óbvio, se ele vai lançar uma segunda edição, às vezes não tem, né? Uma edição com novos fatos, eles querem saber que novos fatos são esses. Se tiver algo contra o governo, está falando mal do imperador, é preso. Por isso que Kardec toma muito cuidado. E ele tem que deixar uma cópia
da obra arquivada. Se você for na França, na biblioteca, você vai encontrar. Toda vez que ele ia lançar uma obra nova ou fazer uma nova edição, ele tinha que levar uma cópia dessa obra nova ou da nova edição, deixar e assinar um documento. E eles iam verificar se a obra estava contente. Estava, pode publicar. Não está, queima e prende o revolucionário. Porque eles estavam nessa fase da restauração do Império. Que Napoleão Bonaparte deu um golpe e o sonho da República foi para o espaço. Entendeu? Por isso que ela diz aqui, ó, quando ela faz essa viagem aí, ela está na época do reinado de Luís Felipe I. Desenvolveu-se, então, a história sob o irresistível influxo do grupo do grande Hugo, que a narrou, e cuja voz ouvíamos sempre, forte e dominadora, sem, todavia, vê-lo. Sua palavra, portanto, tornou-se vida, cenas, fatos, drama, sequência admirável de uma realidade incontestável. Olha aí a ideoplastia. Inclusive, durante esse período que Kardec viveu na França, né, desse Segundo Império, havia muita guerrilha na cidade. Tem até, aqui é contado os casos dos professores que vão tentar enfrentar os soldados, sabe? Foi um momento de muito conflito na França, de muita dificuldade. E Kardec vivenciou esse período aí. Tá? Nós nos víamos presentes em todas as cenas, diz Ivone, quais espectadores mudos do imenso drama, sem, contudo, perder nossa atual personalidade. Então, ela vivencia aquilo ali. Tá? Sentimos, porém, ecoando em nossas sensibilidades as emoções e impressões que as personagens deveriam viver, permanecendo as mesmas emoções como que impressas em nosso ser, incomodando-nos mesmo, afligindo-nos até que a obra foi escrita e terminada. Então, a gente percebe que o médium tem que estar muito bem preparado psicologicamente, emocionalmente, para psicografar uma obra desse calibre aqui. Não é coisa pouca, não. É uma obra, tem que ter muito preparo. Por isso, a importância do estudo da doutrina, né? Do evangelho, para o médium estar muito bem preparado. Aí ela continua aqui, Dona Ivone. Jamais nos fora possível conceber cenas tão belas, tão artisticamente delineadas, paisagens tão esmeradas, tão encantadores, pormenores, como ao nosso espírito deram a contemplar nessa madrugada feliz em que nos vimos arrebatados para o espaço. Os fatos se desenvolviam em cores que iam do azul pervinca cintilante ao branco igualmente cintilante, ornados de efeitos de luz e sombreados em azul mais forte, lembrando quadros de Rembrandt. Nenhum detalhe de salão ou de algum jardim, nenhum pormenor de vestuários femininos ou masculinos, e nem mesmo os perfumes escapavam à nossa observação ou à nossa sensibilidade. A certa altura, ouvimos que Hugo comunicava: a quarta parte será narrada em grifo. Não compreendemos o que quereria ele dizer. Nada perguntamos, no entanto. Acreditamos mesmo que o médium, em tal situação, absolutamente não poderá falar, ou seja, externar a própria vontade, se não obedecer à vontade alheia. E esse obedecer aí, nós vamos dizer assim, à vontade alheia, isso também pode ser relativo, né, gente? Porque, dependendo da situação, o médium pode interferir, tá?
vai depender da situação. Tá? E deixa eu só ver aqui uma coisa. Pensávamos, porém, e meditamos em que o grifo é um sinal na escrita manual tipográfica, um tipo de letra de imprensa. Porque ele disse, a quarta parte será narrada em grifo. E ela ficou meio em dúvida, né? Um tipo de letra de imprensa diferente dos demais caracteres em que o texto de uma obra foi impresso, embora os dicionários expliquem e tratasse também de um enigma, de algo embaraçado ou ambíguo, né? Dentro, um pouco, no entanto, era realmente exposta a quarta parte do livro. Exatamente o trecho iniciado em Florença e terminado em Paris. Eu só estou. Aqui é a quinta parte, só estou dando uma olhadinha na quarta parte. Então, vamos lá. A quarta parte, dentro em pouco, no entanto, é realmente exposta a quarta parte do livro, exatamente o trecho iniciado em Florença e terminado em Paris, pelos albores do século XVIII. No entanto, as cenas agora, bem assim, as paisagens, os ambientes, eram inteiramente modelados em cores vivas, diferentes, portanto, do resto do trabalho, que foram em azul e branco. Porque as cenas, né, estão mudando agora. A forma, as cores. Aí estaria o grifo. Nos episódios verificados em Florença, as colorações eram mais intensas, porém claras e cintilantes, como se o sol vivo e ardente reabrisse os ambientes. Naqueles vividos em Paris, durante essa quarta parte, as cores eram mais brandas e delicadas, destacando-se o azul e o rosa, como em Nas Voragens do Pecado, mas tudo envolvido em discreta penumbra, como se chovesse. Então, dependendo do ritmo da história, né? Dependendo do ritmo do drama a ser vivido, as cores ambientes também modificavam. É igual a música em certos filmes. Dependendo da cena, a música é mais suave. Dependendo se a coisa vai ficar mais tensa, a música também, às vezes, vai de acordo com a cena, né? Tanto é que tem, por exemplo, tem um filme. Eu gosto muito, eu tenho Blade Runner. Blade Runner. Esse, o original, lá, de 1900, porque tem um novo agora, mas não rola. Tem um antigo, que foi com Harrison Ford. Ele era bem jovem. Eu tenho CD, eu comprei o CD, eu adorei esse filme. Né? Esse filme, a história se passa em 2015. Carros voadores, sabe? A história é 1980 e poucas, a história é futurista. Então, eles estão em 2015. Aí é carro voando, aquelas coisas todas que você olha assim, tu voltar, botar de rir, para ver como que o cara, né, via, né? Eles viam assim. Então, dependendo da cena, tem a música. Tem uma música que eu adoro, é uma música que ele está conversando com a personagem, né? Ele não sabe, mas ela é um robô. Então, a música é muito legal. Aquelas outras cenas, a música também muda. Então, de acordo com a cena, a música é adequada àquele momento. Aqui ela está falando das cores, né? Aí depois ele vai dizer assim, no decurso das cenas, nós nos sentimos por toda parte, como que acompanhantes das personagens, a ponto de ingressar em um túmulo com o cadáver de um suicida, cujo espírito se debatia no período das confusões, e chegando até a sentir o fétido da decomposição cadavérica. Reconhecemos-nos igualmente detidos no horror das antigas prisões europeias, cuja realidade antes não nos preocupava e nos era impossível avaliar. Conhecemos, então, detalhes repugnantes e atrozes ali existentes, tais como imundícies e fétidos, o que até então ignorávamos. Quem conhece a Bastilha, a Torre de Londres, da famosa Torre de Londres, né? Então, eles aqui, cuja realidade não nos preocupava e nos era impossível avaliar. Conhecemos, então, detalhes repugnantes e atrozes ali existentes, tais como imundícies e fétidos,
o que até então ignorávamos houvesse existido nos ditos presídios. Chorávamos e sofríamos exatamente como faziam as personagens. Cenas, impressões e emoções repercutiam em nossas sensibilidades com intensidade profunda e inexplicável, não isenta de sofrimentos. Cremos que todas as potências com que Deus prendeu o nosso ser anímico encontravam-se naqueles momentos sagrados, hiperestesiadas, ou seja, todas as nossas energias vibratórias se haviam exaltado ao grau máximo de nossas resistências espirituais. Por vezes, sobrevinha fadiga, mas Charles reconduzia-nos o espírito para junto do corpo. Não tínhamos a impressão de que tal acontecia, não sabemos ao certo. Então, ela vendo aquelas cenas, da vida ela ficar cansada. Víamos, então, o corpo arquejante a suspirar profundamente, vultos aéreos não reconhecidos por nós, cremos que o tonificavam o corpo, com terapêuticas celestes aplicáveis ao caso, pois que, então, sobrevinha grande alívio do estado geral. E retomávamos aos acontecimentos, como Dantes, indagando certa vez da generosidade dos amigos espirituais sobre a razão, porque nos eram facultadas tais visões, tão belas e empolgantes, antes que a entidade escrevesse psicograficamente a obra. Então, muitas vezes, ela via aquelas cenas todas, ficava cansada em desdobramento. Ele vinha, parava o espírito dela. Eles iam, tonificavam o corpo. Aí depois, quando ela voltava para o corpo, a coisa melhorava. Então ela queria saber, por que eu? Né? Por que eu? Favor que absolutamente não julgávamos merecer. Eis a resposta fornecida pelo próprio Charles. Vai ficar para a semana que vem. Né? Vai ficar para dia 31. Porque ela diz aqui, ó, visões tão belas e empolgantes, antes que a entidade escrevesse psicograficamente, ela via tudo isso, ela via a obra. Favor, ela diz assim, que absolutamente não julgávamos merecer. Ela diz, eu não mereço tudo isso. Por quê? E aí ele vai dizer para ela, e no dia 31/7 a gente vai ver o que Charles vai dizer para ela sobre o que ela acha, né? Por que eu estou aqui com essa oportunidade fantástica? Mas a gente já leu um pedacinho antes que ele vai dizer para ela, né? Não é favor, não. Está aqui, já li o primeiro parágrafo. Não é favor, não, hein, Dona Ivone? Então, meus irmãos, maravilhosa nessa oportunidade da gente conhecer o trabalho dessa grande médium, né? Que nos deixou lições fantásticas. Né? E ela fala o tempo todo, eu estou aqui para falar sobre como eu processava esses fenômenos. Não como médium A, B ou C, é como eu. Então, ela está narrando aqui como isso acontecia com ela. Tem um minutinho aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu acho impressionante. Oi, fala. Não dá nem vontade de parar, não. Dá vontade de continuar lendo. É um ensinamento depois de outro, né? Isso, mas realmente a impressão que se tem de que ela tinha algum privilégio, não vou dizer privilégio, mas que seria algo bom, né? Seria um favor, né? Eu acho que o preparo dela, o esforço dela, eu acho que não é assim, não foi à toa que tudo isso chegou para ela, né? A dedicação, o quanto que ela sofreu, nossa, é uma oportunidade sim, mas para quem merece, né? E necessidade dela, né, gente? A necessidade, isso, a necessidade dela é tão grande que ela precisava ter esses dons todos para poder prestar esse trabalho todo, né? Para que ela, na próxima encarnação, possa estar bem melhor. Quer dizer, ela fez toda uma trajetória numa vida, né? A forma como ela sai dessa reencarnação é bem diferente de como ela chegou. Ela fez o trabalho, ela fez o que precisava fazer para dar um grande salto de qualidade. Mostrando que cada um de nós pode fazer, que nós podemos fazer também.
com esforço, dedicação, disciplina, responsabilidade. Não é? Que maravilha. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando agora. Alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa? Não, né? Então, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. 18h40 teremos aqui a presença da nossa amiga Maria Martorelli, que vai conversar conosco sobre responsabilidade e destino. Olha aí, o tema tão importante para todos nós, né? Falarmos sobre isso daí. Responsabilidade e destino. É a questão aí da dona Ivone, né? Isso, tudo a ver com a obra que a gente está lendo, né? A gente dá isso pode, todos nós podemos fazer. Todos nós podemos fazer. Basta acionar a potência da alma chamada vontade. Então, vou dar uma paradinha agora. Eu vou passar aqui, Denise, você vai fazer no sala aí. Carmen já sabe a sua função, e Denise vai fazer na sala aí para a Maria Martorelli, que eu vou botar aqui para converter, tá bom? Dá aqui um beijinho para quem não vai estar conosco, mas espero que esteja para assistir a palestra.